Olha, eu estou passando aqui para agradecer a quantidade de visualizações no nosso vídeo. O primeiro vídeo do capítulo 16, A Riqueza Arquitetônica e a Beleza Desconhecida do Irã. Esse capítulo realmente é muito especial, é lindo demais. É tanta coisa linda que eu até me perco no meio do colorido. E eu acredito que vocês vão gostar muito dessa parte da história daqui até o final, porque é muito interessante, é muita coisa linda e um banho de cultura e conhecimento. Só posso agradecer. Até o próximo! Hotel Abassi, uma viagem de volta às 1001 noites. Estar ali foi atravessar um portal para a antiga Pérsia, cenário que parecia saído das páginas encantadas das 1001 noites, como um retorno no tempo num passe de mágica. Entre jardins floridos, colunas douradas e mosaicos que cintilavam como joias sobre luz dos lampiões, o Abassi transformou nossas noites em pura magia. O perfume das flores misturava-se com o som distante da música persa, e cada corredor parecia guardar um segredo dos antigos caravanserais da Rota da Seda. Jantar ao ar livre, sob o céu estrelado e à sombra das tamareiras, foi viver um sonho do qual eu jamais quis despertar. O tempo parou, e a realidade curvou-se à beleza, ao encanto e ao misticismo. No Abassi, os funcionários vestiam-se trajes da era dos sultões. O chá era servido em salões dignos de um palácio, que eu só comparo aos da Inglaterra, e tudo convidava a deliciosa ilusão de habitar um verdadeiro conto de fadas. Foi um dos momentos mais emocionantes da nossa estadia em Isfahan. Deixando Isfahan e cruzando o portão do Alcorão, que está sempre aberto para os visitantes que amam história, cultura, e vamos entrar no mundo da poesia da cidade de Shiraz, onde o vinho dos sonhos nunca seca. No sul do Irã, Shiraz é conhecida como a cidade dos poetas, das rosas e dos jardins. É a terra natal de Hafez e Sadi, dois dos maiores nomes da literatura persa. É também berço de filosofia, misticismo e da tradição sufi, onde a busca espiritual se mistura à poesia e ao amor divino. Na primavera, os jardins florescem, o perfume das rosas invade o ar e a cidade se transforma em um cenário encantado. Capital da província de Fars e ligada às origens do Império Persa, Shiraz é uma joia cultural, histórica e artística que respira beleza e espiritualidade. Apesar de sua antiga fama ligada à produção de vinhos, hoje não há cultivo oficial devido às restrições religiosas. O famoso vinho Shiraz, na verdade, vem da uva Syrah, de origem francesa, mas a associação se mantém porque, por séculos, a cidade foi lembrada como um centro de cultura de uvas e poesia. Não é por acaso que o vinho aparece com tanta frequência nos versos de Hafez, como metáfora de êxtase e transcendência. Shiraz é, acima de tudo, um lugar onde a história, natureza e espiritualidade se entrelaçam, deixando marcas profundas em quem tem o privilégio de conhecê-la. Minha mãe sempre disse que sou privilegiada por ter pisado na Mesopotâmia, o berço da civilização. Mas eu só percebi a grandeza dessa expressão quando entendi que a história é muito mais vasta do que eu imaginava. Trilhar os mesmos caminhos que Ciro, Dario, Xerxes e Alexandre o Grande trilharam foi uma experiência única e inesquecível. Estar ali foi mágico. Por vezes precisei parar, sentar e tocar o solo apenas para ter certeza de que realmente estava naquele lugar sagrado. É uma sensação
que só pode ser comparada ao visitar as pirâmides do Egito. É indescritível, arrebatador e eterno. A cerca de 60 quilômetros de Shiraz, ergue-se Persépolis, fundada por Dario I no ano 518 a.C., capital cerimonial do Império Aquemênida e dos maiores testemunhos da civilização persa. Com mais de 2.500 anos, o sítio arqueológico impressiona por suas ruínas monumentais, colunas esculpidas e detalhes arquitetônicos que revelam a grandeza da cultura persa. Não é apenas um conjunto de pedras antigas, é uma aula de história a céu aberto, uma imersão que nenhum livro pode oferecer. As tumbas dos reis aquemênidas, sobretudo de Dario o Grande e seu filho Xerxes, são monumentos tão imponentes que nos fazem sentir como grãos de areia diante de tamanha grandiosidade. É estarrecedor imaginar como há milênios foram capazes de esculpir pedras com tanta precisão sem ferramentas modernas. Em certos momentos, fiquei tão deslumbrada que perdi a noção do tempo. Apenas queria olhar, sentir, absorver, fotografar, filmar. Nem me ocorria, apesar da filmadora estar sempre nas minhas mãos. Tudo o que eu queria era gravar cada detalhe diretamente na memória. Mesmo em ruínas, Persépolis pulsa como uma cidade viva, guardando uma história que atravessou milênios e que marcou o mundo para sempre. Porém, um episódio emblemático também se misturou às pedras de Persépolis. Em outubro de 1971, o Shah Reza Pahlavi organizou ali uma festa extravagante em comemoração aos 2.500 anos do Império Persa. Mais de 60 chefes de Estado e membros de realeza, entre eles o príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth II, participaram da festa. Luxuosas tendas foram montadas entre as ruínas em um espetáculo de poder e ostentação. Mas a opulência custou caro. Em meio às desigualdades sociais da época, a festa aumentou o descontentamento popular e acabou tornando um símbolo de excessos que aceleraram a queda da monarquia. O brilho daquele banquete histórico contrasta até hoje com as sombras que prenunciaram a Revolução Iraniana de 1979. Persépolis não é apenas um sítio arqueológico, é um altar da memória e da humanidade, onde a história, poder e mistério se entrelaçam. Estar ali foi como viver um milagre, como se as pedras ainda ecoassem os passos dos reis, uma experiência que jamais sairá da minha alma, uma emoção tamanha que eu só comparo às pirâmides do Egito. Em Shiraz, o Jardim de Herã é um dos exemplos mais belos dos jardins persas, concebidos como um verdadeiro paraíso na terra. Com sua vegetação exuberante, fontes cristalinas e ciprestes centenários, abriga no centro um pavilhão do século XIX, de 3 andares, ricamente ornamentado com vitrais coloridos, que reforça a atmosfera serena e elegante desse cenário deslumbrante. Minha passagem por Shiraz foi uma experiência memorável e quase indescritível. Foram dias de intensa imersão na história, em que me desconectei do mundo exterior e me deixei hipnotizar por tanta beleza. Cada momento era um mergulho em emoção e aprendizado, uma verdadeira overdose de magia em uma única jornada. Se pudesse, teria ficado ali por meses e olha, ainda assim seria muito pouco. Além do Jardim de Herã, Shiraz abriga outros monumentos fascinantes, como a famosa Mesquita Rosa, que reforçam a riqueza histórica e cultural dessa cidade inesquecível. Essa mesquita é um espetáculo de luz e cor que parece ter sido criado para desafiar todos os sentidos. Seus vitrais coloridos, quando atravessados pelo sol da manhã, especialmente no outono e inverno, transformam o interior em um verdadeiro caleidoscópio, onde cada feixe de luz se torna poesia. Estar ali foi uma experiência indescritível.
Tarsília e eu ficamos imóveis por horas, hipnotizadas como se o tempo tivesse parado diante de tanta beleza. Não havia palavras, apenas o silêncio do encantamento e a sensação de que não queríamos ir embora dali, nunca mais. Turistas do mundo inteiro disputavam ângulos para as suas câmeras, mas nenhuma fotografia, por mais perfeita que fosse, poderia capturar o que nossos olhos viam ao vivo. A grandiosidade daquele cenário só pode ser sentida com a alma. Sentadas sobre os tapetes, apenas agradecemos. Curvei-me em profunda gratidão, que fosse a Deus, a Alá ou a qualquer ser grandioso e iluminado que estivesse presente, por ter me concedido o privilégio de viver aquele momento. A Mesquita Rosa não é apenas um monumento, é uma oração em forma de luz, um milagre arquitetônico que toca o coração e grava para sempre sua beleza na memória de quem a contempla. Realmente, o Irã é um país muito complexo para ser compreendido. Em Shiraz, o coração da poesia pulsa nos mausoléus de Hafez e Sadi, lugares conhecidos como paraíso dos poetas. Não são apenas monumentos, mas santuários da palavra onde iranianos e visitantes se reúnem para refletir, recitar versos e celebrar a herança imortal da literatura persa. Estar ali é entrar em um jardim de espiritualidade e beleza, onde o tempo parece se dissolver entre as pedras, os aromas e os ecos dos poemas. Hafez de Shirazi, mestre do século XIV, é reverenciado por seus versos que misturam espiritualidade, amor e filosofia. Seu mausoléu em Shiraz é um dos maiores símbolos culturais do Irã e atrai peregrinos do mundo inteiro que vêm em busca da mesma inspiração que moldou séculos e séculos de arte e pensamento. Em 2019, o Banco Central do Irã estampou sua imagem em uma nota de 10 mil reais iranianos, imortalizando sua presença na identidade nacional. As palavras de Hafez, traduzidas em dezenas de línguas, tocaram escritores e poetas em inglês, francês, alemão, russo e além, provando que sua poesia é universal. Numa dessas noites, um sábio me falou: é preciso conheceres o segredo daquele que nos vende o vinho. E ainda, não leves nada a sério. O mundo carrega de enormes fardos aqueles que dobram a cerviz. Depois, estendeu-me uma taça onde o esplendor do céu se refletia tão vivamente que Zuhra, Vênus, se pôs a dançar. Filho, segue meu conselho, não te inquietes com as noites deste mundo. Guarde as minhas palavras, elas são mais raras do que as pérolas. Aceita a vida como aceitas essa taça, com um sorriso nos lábios, ainda que o coração esteja a sangrar. Não gemas como um alaúde, esconde as tuas chagas. Até o dia que passares por trás do véu, nada compreenderás. Não podem ouvidos humanos ouvir a palavra do anjo. Na casa do amor, não te envaideças das tuas perguntas, nem das respostas. Vinho, ó Saqui, mais vinho. As loucuras de Hafiz foram compreendidas pelo Senhor da Alegria, aquele que perdoa, aquele que esquece. Poema extraído do livro Os Gazés de Hafiz, traduzido por Aurélio Buarque de Holanda. O Irã é um baú de tesouros e cada um desses tesouros tem sua própria alma. Escolher o mais grandioso é impossível, porque cada história carrega um encanto único, entrelaçado na essência do país. E diante de Hafez, a sensação é clara. A poesia é a língua secreta que sustenta a alma persa. Ao lado dele repousa a memória de Sadi,
de Shirazi, gigante do século XIII. Seu mausoléu é também um templo de sabedoria, onde sua presença continua viva nas palavras que atravessam os séculos. Sadi foi mais que um poeta, foi um guia moral, um filósofo, um educador da alma. Suas obras em verso e prosa ainda hoje são ensinadas nas escolas, memorizadas nas famílias e citadas em momentos de dor e de celebração. Seres humanos são membros de uma união, um corpo, uma essência, uma alma na criação. Se um membro, pela dor, é arrastado, todos os outros também são afetados. Você, que não sente a dor do outro, perderá o direito de chamar-se ser humano. Sadi Shirazi. Esse trecho específico do poema do poeta Sadi de Shirazi pela professora Regina, retirado do Golestan, O Jardim das Rosas, escrito em 1258, foi escolhido pela ONU porque transmite uma mensagem universal de humanidade e solidariedade. Ele está escrito em um tapete persa doado pelo Irã em 2005, que fica exposto na sede das Nações Unidas em Nova York, e eu tive o prazer de ver isso de perto. O poema original em persa é conhecido como Bani Adam, Filhos de Adão. Ele é um dos versos mais citados de Sadi e tornou-se um símbolo do espírito humanitário e da interconexão entre os povos. Sadi não foi apenas um literato, mas um pilar da cultura iraniana, um farol de justiça, empatia e espiritualidade. Sua influência ultrapassa fronteiras. Traduzido em inúmeros idiomas, Sadi se consolidou entre os maiores poetas da humanidade ao lado de Hafez e Rumi. Estar diante desses mausoléus em Shiraz foi como caminhar por um território sagrado. Ali, eu consegui compreender que no Irã, a poesia não é apenas escrita, ela é vivida, é respirada e transmitida como herança eterna. É incrível imaginar, mas olha, eu posso dizer que o Irã é realmente um país muito complexo. Na cultura persa e islâmica, o azul turquesa simboliza espiritualidade, paz, proteção divina e a conexão entre o céu e a terra, refletindo a busca pela transcendência e harmonia cósmica. A cor também representa sabedoria, imortalidade e tranquilidade, alinhando-se perfeitamente às mensagens filosóficas e espirituais dos poetas Sadi e Hafez. Essa tonalidade é amplamente utilizada na arquitetura persa, especialmente em azulejos e cúpulas de mesquitas e mausoléus, criando uma atmosfera sagrada. O azul turquesa interage com a luz de maneira única, transmitindo profundidade e serenidade, características que ampliam o impacto espiritual desses espaços. A turquesa, abundante no Irã, marcou a história como pedra de proteção e boa sorte, e por isso tingiu a arte e a arquitetura persa de um azul que virou símbolo de riqueza espiritual. Nas tumbas de Sadi e Hafez, esse azul não foi só estética, foi espiritualidade, eternidade e ponte com o divino, o eco das palavras que ainda nos guiam. Visitar estes lugares me marcou profundamente. Fechamos o dia na casa de chá do Jardim de Hafez, sentados sobre um tapete, saboreando um descanso simples e perfeito. Saímos de lá muito leves, como se caminha nas nuvens. Foi mágico. A cidadela de Karim Khan, aquela fortaleza da dinastia Zhang, vi pedra virar renda. Linhas e arabescos talhados com precisão absurda numa arquitetura que mistura poder militar e casa de governante. É lindo e sinceramente intrigante imaginar como fizeram aquilo no século XVIII. Depois mergulhei no Bazar Vakil,
corredores abobadados que refrescam o calor, cheiros de especiarias, tapetes que contam histórias, metal e couro batendo a mão. E no entorno, a mesquita Vaquil e o banho Vaquil, lembrando que comércio ali também é cultura viva, mas o golpe de graça mesmo veio do jardim Narengestan Kavan. Um oásis Kajar, simetria impecável, fontes borbulhantes e laranjeiras perfumadas. Nenhuma foto consegue mostrar o que vi na realidade. A serenidade daquele jardim grita mais alto que qualquer manchete. A alma iraniana é de paz e poesia. O que distorce isso são as lideranças fanáticas e não o povo. E eu saí de lá com a cabeça cheia de história, o coração cheio de amor e a certeza de que Shiraz não se visita, se vive. O Santuário Shakerá é um importante local de peregrinação do século XII, famoso por sua arquitetura deslumbrante e o intrincado trabalho em espelhos. O nome Shakerá significa Rei da Luz, uma referência à lenda de que o local foi descoberto por causa de uma luz brilhante emanando no túmulo. O interior do santuário impressiona com suas paredes e tetos revestidos por milhares de pequenos espelhos, criando um efeito cintilante único, característico da arquitetura iraniana. O Lago Mahalur, conhecido como Lago Rosa, é um espelho salgado que fica pink por causa de algas, bactérias halófilas. No verão evapora mais, a cor explode. Em outras épocas pode apagar ou até secar. A paisagem parece um truque de tinta, tons de rosa sobre cristais de sal. É o delírio dos fotógrafos. Vontade de mergulhar? Ah, esquece. A salinidade é nível Mar Morto. Não dá nem para chegar perto. A pele não agradece. Olha, não é um lago de banho. É lago apenas para apreciar. É um lago de espetáculo. Vá para ver e capturar. É um visual que gruda na memória e não sai nunca mais. Então vamos falar um pouco sobre a cidade de Yazd, a cidade do vento e do zoroastrismo, que é uma das mais antigas cidades do mundo, o oásis de vida, de cultura e de história no meio do deserto. Essa cidade é a cidade do vento do zoroastrismo, erguida entre os desertos de Dasht e Kavi e Dasht e Lut. Ela sobrevive há séculos com a engenharia genial dos canates que trazem água por baixo da terra, torres de vento que resfriam as casas e adobe que segura o calor. Torre do Silêncio, jardins e reservatórios como Doulat Abad lembram que ali a vida venceu a aridez. Enquanto as mesquitas explodem em tons de azuis, Yazd veste o marrom e todos os tons terrosos do barro. É um contraste, gente, que revela uma espiritualidade antiga ainda viva nos templos e no Museu Zoroastra. Secura inimaginável? Sim, uma secura inimaginável, mas também uma lição de adaptação. História pulsando no presente e um povo de simpatia desarmante. Quem pisa ali entende, deserto não é vazio, é resistência. Yazd guarda a primeira mesquita do Irã, com cerca de 1.300 anos, simples, austera, sem minaretes, sem ornamentos, de valor histórico e espiritual enorme. Lá dentro eu senti menos vibração que em Esfahan e Shiraz. O ar era melancólico, pesado pelos tons de barro e pela densidade do tempo. Olha, eu posso jurar que eu fiquei imaginando passos bíblicos, quem sabe até passos de Jesus Cristo. Vai saber, é muito misticismo para um lugar só. Na periferia, vi uma fábrica de tijolos impecavelmente limpa, tocada por afegãos, que faziam o trabalho mais duro e pior pago que eu já vi em toda a minha vida, entre invernos cortantes e verões abrasadores. Eles produziam como há séculos a técnica quase intacta, e ali ao lado mediam, desenhavam e pintavam cada azulejo à mão, trabalho por trabalho,
virando uma arte minuciosa. No fim das contas, Yazd foi meu refúgio no deserto, uma experiência magnífica, exótica e improvável, daquelas que ninguém seria capaz de imaginar, inclusive o acampamento com ciganos do Oriente, que parecia ter saído de um sonho empoeirado. Só naquele tempo, entre dunas e horizontes sem fim, eu compreendi a cultura do banho no Irã, e também porque eles fogem da água como o diabo corre da cruz. A pele vira cortiça, racha, rasga como papel sob o sol impiedoso. É algo impressionante, quase inacreditável. O Irã é um paradoxo que desmonta qualquer estereótipo. Mar no horizonte, perfume, montanhas de pétalas de rosa, lavouras de arroz, estações de esqui, desertos de sal e por aí vai. Um país de contrastes que fascina e desconcerta. É o outro lado do bicho-papão, aquele que ninguém espera ver. E eu vou abrir a porta, eu vou abrir a passagem secreta para mostrar o que a mídia insiste em esconder. O Irã é muito mais do que dizem. É complexo, contraditório, é místico e absolutamente vivo. Só entende quem respirou sua poeira e ouviu o chamado do vento entre os minaretes. Deixe-me saber qual a parte desse vídeo que você mais gostou. Apoie o trabalho das escritoras, curtindo, se inscrevendo e deixando seu comentário. Obrigada por caminhar comigo até aqui.